e em particular àqueles que através dos meios de comunicação modernos nos podem acompanhar. Pena que não possam estar aqui connosco neste momento e possam desfrutar ao vivo do ambiente que aqui temos, pela graça de Deus. Dou graças a Deus também pelos talentos que o Senhor vai desenvolvendo em cada um de nós e que servem para a honra e glória do seu nome e também para deleite dos seus filhos. Esta manhã eu gostaria de partilhar convosco uma mensagem especial que tem a ver com um dos personagens mais importantes de todo o plano da salvação e, ao mesmo tempo, tem a ver também com um personagem que, embora conhecido, é muitas vezes mal conhecido, mal compreendido e muitas vezes entristecido por cada um de nós. Desejava falar-vos desse alguém que está sempre presente, em cada momento, sobretudo nos mais importantes da história da humanidade e do plano de Deus. Estou-vos a falar do Espírito Santo. O primeiro texto que encontramos na Sagrada Escritura, que nos fala acerca do Espírito Santo, encontramos logo no primeiro capítulo de Gênesis, logo no início do relato bíblico. Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Vamos começar pelo primeiro versículo para começarmos mesmo do início. E diz-nos assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E depois, no versículo 2, diz: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, ou, se preferirmos, sobre a superfície das águas. Portanto, estamos aqui no momento inicial do relato da criação, o momento em que Deus está a começar a criar todas as coisas. A terra, os céus e tudo aquilo que neles existe. E diz-nos aqui que o Espírito de Deus estava presente nesse momento. Alguns pensam que aqui a expressão Espírito de Deus não tem a ver com o Espírito Santo, mas com uma espécie de um pensamento, o pensamento de Deus que estava sobre a sua criação. Pois devo-vos dizer que não é exatamente o que o texto diz. O que o texto diz que é que o Espírito que pertence a Deus, portanto o Espírito divino, estava presente na criação. E não estava presente apenas por uma questão de presença física. Estava agindo e agindo com grande ímpeto, com grande força, com grande poder. Porque o texto original diz-nos que nesta fase inicial em que a criação estava ainda como um embrião, sem forma, vazia, em que as águas, os gases se revolucionavam, digamos assim, sem uma forma definida, diz-nos que o Espírito pairava, mas o termo original diz pairava de uma forma especial. Não era apenas o planar sobre a superfície, muito pelo contrário. É uma forma intensiva, é uma forma forte, que demonstra um grande poder. Ou seja, o Espírito manifestava sobre a face das águas, como que delimitando pela sua velocidade e poder o espaço que aquilo ocupava inicialmente. Portanto, o Espírito estava lá, mas não apenas presencialmente. Estava atuando com muita força, com muito poder, para controlar aquilo que Deus estava a formar naquele momento. Um pouco mais à frente, nós encontramos um outro texto, que também é importante, porque é um texto que, de alguma forma, inicia uma nova fase da vida da humanidade. Encontra-se no capítulo 6, e aí nós encontramos um texto que nos fala acerca de uma humanidade que encontra duas realidades diferentes. Uma humanidade que está dividida, digamos assim, em duas partes, em dois clãs. Por um lado, temos aqueles que, sendo descendentes de Sete, permaneciam fiéis ao Senhor. E, por outro lado, temos aqueles que, sendo descendentes de Caim, tinham decidido encetar um estilo de vida diferente, levar um rumo diferente para as suas vidas. E aqui no capítulo 6... a partir do primeiro versículo, diz-nos que sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, lhes nasceram filhas.
E então diz que viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. E tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Ou seja, o que o relato bíblico nos diz neste momento é que houve descendência nos dois clãs, digamos assim, da humanidade. Entre os descendentes de Sete e os descendentes de Caim. Os descendentes de Caim são chamados aqui os filhos dos homens e os descendentes de Sete são chamados os filhos de Deus. E diz-nos o texto que quando uns começaram a olhar para os outros, que se misturaram pelo casamento. E uma das lições que a Escola Sabatina desta semana nos dá, é que é importante a pessoa com quem nos casamos. Temos aí a história, portanto, de Acabe e de Jezabel, que mostram como é importante, como é realmente, por vezes, decisivo, em termos até da própria salvação eterna, a influência da pessoa com quem nos casamos para a nossa vida. Aqui, diz-nos que os filhos dos homens e os filhos de Deus se começaram a misturar, coisa que Deus não pretendia que acontecesse nunca, porque a influência não ia ser boa. E se dúvidas houvesse disso, o versículo 3 esclarece cabalmente a situação. Diz o versículo 3, então disse o Senhor, o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão de 120 anos. Portanto, meus prezados irmãos, está aqui, portanto, descrita a influência que esta mistura traria. Esta mistura impediria que o Espírito de Deus pudesse permanecer, mesmo entre aqueles que, à partida, eram fiéis ao Senhor, por força, por influência de uma união que não era querida, que não era desejada por Deus, por causa das consequências espirituais que ela traria para os seus filhos. E vemos aqui, portanto, que a ausência do Espírito ou a retirada do Espírito tem como influência, desde logo, uma vida muito mais curta e também, depois, consequências eternas. Um outro texto interessante que nos fala acerca da ação do Espírito Santo encontramo-lo no Antigo Testamento. Eu vou fazer especial ênfase em textos do Antigo Testamento precisamente para vos ajudar a localizar textos que nos mostram que o Espírito Santo não é alguém que está ativo em particular no Novo Testamento. Porque muitas vezes também temos esta ideia que o Espírito Santo está particularmente ativo no tempo do Novo Testamento. E parece que durante o Antigo Testamento ele não estava lá, não fazia parte dos acontecimentos. Ora, é exatamente o contrário. Nós temos vários textos que nos mostram que o Espírito Santo estava ativo e bem ativo nos tempos do Antigo Testamento. Em 2 Crónicas, capítulo 15, e no primeiro versículo, nós encontramos as seguintes palavras do Senhor. 2 de Crónicas, capítulo 15, versículo 1. 2 de Crónicas, capítulo 15, versículo 1. Estamos aqui no período da monarquia hebraica e diz, então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, que saiu, versículo 2, ao encontro de Assá e lhe disse, ouvi-me, Assá e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, mas se o deixardes, ele vos deixará. Digam-me lá, prezados irmãos, é ou não é uma mensagem importante? Esta mensagem. Se nós buscarmos ao Senhor, o Senhor estará connosco. Se nós deixarmos de buscar ao Senhor, o Senhor se afastará de nós. Aliás, na verdade, em rigor, não é Ele que se afasta de nós. Somos nós que nos afastamos dEle. Mas, diz-nos o versículo 1, que o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded, para que ele fosse ao encontro de Assá com aquela mensagem. Assá era o rei. E este Azarias faz aqui o papel do profeta. O profeta que recebe a mensagem de Deus para transmitir a alguém, neste caso ao rei Assá. E diz, o Espírito de Deus veio sobre Azarias. Portanto, vemos que é função do Espírito Santo vir sobre alguém,
para que alguma coisa aconteça. Neste caso, o profeta é incumbido de uma mensagem divina e deve levar essa mensagem dirigido, imbuído pela presença do Espírito Santo. Mais tarde, alguns séculos mais tarde, encontramos novamente o Espírito Santo, bem ativo, num dos principais momentos da história da salvação. Sabem que os profetas, ao longo dos séculos, tinham anunciado ao povo de Deus que haveria de vir um libertador, um ungido do Senhor, que seria portador de boas novas, que teria uma ação tremendamente significativa dentro do povo de Deus. Mas, acima de tudo, seria o Salvador do povo de Deus, seria o Salvador da humanidade. Esta mensagem que o Espírito de Deus inspirou os profetas para proclamarem foi uma mensagem que aqueceu o coração de homens e mulheres ao longo de séculos, que viviam verdadeiramente na esperança de poderem ver acontecer isto. Quando é que será que o Messias vai vir? E o Espírito de Deus inspirava aqueles homens e aquelas mulheres para que guardassem no seu coração esta mensagem de que havia de vir um libertador no futuro para julgar e salvar a Israel. Isto enchia de alegria aqueles corações. Mas para que isto se tornasse realidade, já tinha anunciado o profeta, era necessário que alguma coisa de muito especial acontecesse. Porque fazia parte do plano de Deus que esse libertador nascesse como qualquer outro ser humano nasce. Fosse gerado no ventre de uma mulher e pudesse nascer e crescer como uma criança normal, um ser humano como qualquer outro. Ora, quando nós vamos ao Evangelho segundo Mateus, no capítulo 1 e no versículo 18, nós vamos encontrar aqui um momento especial em que, mais uma vez, o Espírito Santo não apenas está presente, mas age com força, com um poder que só Deus tem. O poder de suscitar, de gerar vida do nada. E vamos ver, neste versículo 18 do capítulo 1 do Evangelho segundo Mateus, então a ação do Espírito Santo. E diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, ou seja, numa linguagem mais moderna, estando noiva de José, antes de se juntarem, ou seja, antes de se casarem, ela se achou ter concebido do Espírito Santo. Vemos aqui o Espírito Santo, portanto, a permitir, o que poderíamos dizer numa linguagem mais moderna, mais científica, esta inseminação artificial de Maria, de forma milagrosa, para que ela pudesse encontrar-se grávida, sem que, para tal, tivesse tido qualquer ação em especial, a não ser disponibilizar-se para que Deus pudesse gerar nela a vida que Deus pretendia gerar. E foi assim que isso aconteceu, mas diz-nos o texto que isso foi feito através do poder, através da ação do Espírito Santo. Portanto, vemos mais uma vez, num momento especial da história da humanidade, em que o Messias vai ter que ser gerado milagrosamente, em que vai ter que nascer como uma criança, o Espírito Santo agindo para que tal possa ser possível. Mais um momento especial da história em que o Espírito Santo está ativo, com força, com poder, com grande sabedoria, implementando mais uma fase da história da humanidade. Outro momento especial, meus prezados irmãos, que nós encontramos no plano da salvação, é o momento em que Jesus, de alguma forma, recebe a unção. Ele tinha nascido, cresceu como qualquer outra criança, desenvolveu-se, tornou-se homem, mas a unção especial ainda não tinha recebido. É verdade que ele já tinha sido circuncidado. É verdade que ele tinha sido apresentado no templo ao Senhor. É verdade que toda a sua infância, toda a sua juventude foram vividas sem que nunca tivesse caído em tentação, mas a unção especial de Deus ainda não a tinha recebido. Esse momento especial, simbólico, em que ele seria revestido do Espírito Santo, ainda não tinha acontecido. Ora, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 13 e no versículo 16, nós encontramos o relato do momento em que isso aconteceu. E vamos ver que, mais uma vez, o Espírito de Deus está presente. Está presente de uma forma especial para se manifestar de uma maneira que só Deus realmente pode fazer.
no capítulo 3 do Evangelho de Mateus, versículo 16, diz que batizado que foi Jesus, ou seja, mergulhado que foi Jesus nas águas, pelo seu primo, que sabemos que era João Batista, diz que saiu logo da água. E depois acrescenta, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Portanto, vemos aqui que este ser especial, esta pessoa divina, que é o Espírito Santo, tem realmente capacidades completamente fora do normal. Mesmo do normal para a divindade. Na verdade, o quadro que nós temos do Deus Pai é um Deus que está atento, é um Deus amoroso, mas é um Deus que está situado no santuário celestial. Nós nunca vemos Deus o Pai fora do santuário celestial. Vemos o Filho, o dito Filho, chamado, por assim dizer, em linguagem humana, o Filho que está entre os homens, o Filho que no Antigo Testamento visita alguns profetas, visita alguns patriarcas, nomeadamente visitou a Abraão, visitou a Ló, mas o Espírito Santo manifesta-se realmente de formas absolutamente insuspeitáveis, inimagináveis. Vemos neste momento em que Jesus, depois de batizado, sai das águas, o Espírito Santo manifestar sobre a forma de uma pomba, corporizando-se, digamos assim, materializando-se na forma de uma pomba e descendo sobre Jesus. É isso exatamente que o texto diz. Que, saindo das águas, abriram-se os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. A unção especial de Deus sobre Cristo estava dada naquele momento. E quem é que faz, em termos materiais, esta unção? A presença do Espírito Santo que se desloca de cima e que vem sobre a cabeça de Jesus. E a partir daquele momento, Jesus inicia o seu ministério público. Mais uma vez, o Espírito Santo está presente num momento crucial da história da salvação. Meus prezados irmãos, avançando um pouco mais, indo até ao livro de Atos dos Apóstolos, no início do relato da história da Igreja Cristã, livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nós encontramos mais uma vez a presença especial do Espírito. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diz-nos que ao cumprir-se o dia da festa, o dia das festividades, o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. É curioso que os crentes, os filhos de Deus, estavam todos reunidos aonde? No mesmo lugar. Não estavam aqui, outro ali, outro acolá, eram todos crentes, mas cada um no seu sítio. Não. Naquele momento estavam todos reunidos no mesmo sítio. De repente, versículo 2, veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E nós podemos dizer, foi um vento, uma corrente de ar. Não foi. Não foi. Não havia portas e janelas abertas e correntes de ar. Não era isso que se estava ali a passar. Sabem que a palavra Espírito no Antigo Testamento também pode ser traduzida por vento, por sopro. É uma das formas preferidas do Espírito se manifestar, como um vento, como um sopro. E quando aqui Lucas está a dizer que se manifestou um vento vindo do céu, ele não está a dizer que houve uma corrente de ar. O que ele está a dizer é que o Espírito estava ali a manifestar, naquele momento em que todos os crentes estavam ali reunidos em nome do Senhor. Esse vento impetuoso chegou e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. E depois o versículo 3 acrescenta, e apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíram, e sobre cada um deles pousou uma. Versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Dois aspectos. Primeiro, o Espírito Santo manifesta-se com poder divino, com um poder que está para além das capacidades humanas.
E então o que é que acontece? Aqueles homens e mulheres que ali estão reunidos em nome de Deus são dotados de repente, num instante, da capacidade de falarem noutras línguas. Línguas que eles nunca tinham falado, que eles não compreendiam, que eles não dominavam e que se conheciam era simplesmente por ter ouvido já alguém falar nessas línguas sem nunca entenderem o que eles tinham dito. Mas naquele momento em que o Espírito se manifesta com poder, eles são dotados da capacidade de falar noutras línguas que eles não dominavam até aquele momento. E agora alguns dirão, bom, mas está aqui a prova escriturística que é possível a quem tem o Espírito falar noutras línguas. Não é isso que o texto diz. Vejamos o que o texto diz. Versículo 4. Eles foram efetivamente cheios do Espírito Santo. E começaram, portanto, iniciaram uma nova fase em que foram capazes de falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Portanto, o texto deixa bem claro que eles não falaram por iniciativa própria. Foi o Espírito que os capacitou para o poderem fazer. Agora reparem no que diz a seguir. Habitavam então em Jerusalém, versículo 5, judeus, homens piedosos, de todas as nações debaixo do céu. O que é que isto nos diz? Que naquele dia vieram às festividades os imigrantes de todas as partes do mundo. E eles vieram à terra. Vieram à sua terra, vieram a Israel. E estavam em Jerusalém porque estavam ali para celebrar as festividades. Isto é como se fossem os imigrantes que estão em várias partes do mundo e que vêm à terra, e geralmente vêm à terra no verão, e vão participar nas festividades das suas terras. É um quadro que nós conhecemos perfeitamente do verão, dos Santos Populares e de outras festividades populares. Naquele tempo, em Jerusalém, aconteceu a mesma coisa. Mas não foi para as festividades dos Santos Populares. Foi para celebrarem a festa do Pentecostes. E eles estavam em Jerusalém, vindos das várias partes do mundo, e com certeza que nós sabemos que, vindo das várias partes do mundo, eles falavam línguas dessas zonas onde estavam. Como hoje em dia acontece o imigrante que vai para a Venezuela aprende a falar espanhol, pelo menos na versão venezuelana do espanhol, não é? Bem entendido. Quem vai para a Alemanha vai aprender a falar alemão, quem vai para os Estados Unidos aprende a falar americano, ou inglês, se preferirem. Alguns dizem que não é bem igual. Bom, e cada um deles aprende a falar nessas línguas, e quando voltam à sua terra sabem falar a língua do país onde estão, e às vezes ainda se lembram da língua da sua terra. O que aconteceu aqui em Jerusalém, nesta altura, foi que, diz o texto, veio gente de toda a parte. E estavam lá reunidos. E agora reparem o que diz o versículo 6. Ouvindo-se pois aquele ruído, ajuntou-se toda a multidão. E estava confusa. A multidão estava confusa. Porquê? Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Ou seja, os apóstolos que estavam ali reunidos e que receberam aquela capacitação especial do Espírito Santo, estavam a falar na língua das pessoas que vinham dessas terras do estrangeiro. Ou seja, se fosse hoje em dia, estariam a falar espanhol, inglês, francês, alemão, bom, alguns até chinês, que também usar por aquelas terras. Mas naquele tempo, diz-nos mais à frente, versículo 7, todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos estes que estão aqui a falar? Não são todos eles galileus? Bom, isto era um pouco talvez como se fosse hoje em dia aqui na Madeira, pudéssemos dizer, estando no Funchal, pai, mas estes não são todos ali do Machico? Como é que eles estão todos a falar em línguas estrangeiras? Porque a Galileia também ficava distante da Judeia para norte, como nós sabemos. Portanto, eles pasmavam, admiravam-se, diziam como é que eles que são daqui, como é que eles estão a falar nas nossas línguas lá dos países onde nós vivemos? Como é que depois os ouvimos falar cada um, versículo 8, na própria língua em que nós nascemos? Ou seja, estes já eram imigrantes, pelo menos da chamada segunda ou terceira geração, já não eram aqueles que tinham imigrado, mas eram os descendentes daqueles que inicialmente teriam ido para essas terras, para esses países. E agora, versículo 9, diz-nos quais são as línguas que eles falaram. Partos, medos, elamitas, os que habitamos a Mesopotâmia,
a Judeia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfília, o Egito e todas as partes da Líbia próximas a Cirene, forasteiros romanos, enfim, eles falavam, cada um deles falava numa destas línguas de todas estas partes do mundo antigo. Ora, quem é que os capacitou para isto? O Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que lhes deu esta capacidade de se poderem exprimir noutras línguas. Com que objetivo? Com o objetivo de que eles compreendessem a mensagem que os discípulos tinham para anunciar ao mundo. E qual era a mensagem? Que o Messias tinha vindo. Que o Messias tinha aberto as portas do céu e que todos os homens, mesmo eles que vinham do estrangeiro, se quisessem, se poderiam salvar graças ao sangue derramado de Jesus. Era esta a mensagem que eles tinham para pregar. E a melhor maneira deles perceberem a mensagem era ouvi-la nas próprias línguas dos países onde viviam. E por isso o Espírito Santo os capacitou para que eles o pudessem fazer. Não é fácil aprender uma língua estrangeira. Os que aqui estão estudantes, que tiveram que passar vários anos a estudar uma língua estrangeira, sabem do que é que eu estou a falar. Eu também sei por experiência própria que não é fácil aprender línguas estrangeiras. Mas de repente, aqui, pela ação do Espírito Santo, de repente eles dominaram a língua ao ponto de se exprimirem sem qualquer dificuldade, de maneira que os outros entenderam o que eles estavam a dizer. E qualquer coisa de extraordinário para nós. Para nós que compreendemos que o Espírito Santo é realmente alguém especial. É alguém que é capaz de fazer coisas extraordinárias para que o plano de Deus se possa cumprir. É bom saber isso. Mas agora o que Jesus vai dizer ainda é mais importante. No Evangelho segundo João, capítulo 16, versículos 7 e 8. Jesus, àqueles discípulos que estavam tão contentes, mas tão contentes mesmo, por o terem com eles, Jesus agora vai dizer uma coisa que os deixou verdadeiramente atónitos e preocupados. Vejamos, João capítulo 16, versículos 7 e 8. Digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá. É melhor para vocês se eu me for embora. É o que Jesus está a dizer. Porque se eu não for, umas versões dizem o Consolador, outras dizem o Ajudador, outras dizem o Exortador, é a mesma coisa. Ele não poderá vir até vós. Mas se eu for, vou enviá-lo. Os discípulos ficam atónitos. Eles não compreendem muito bem o que é que Jesus está a dizer. Eles vão ter interesse em que Jesus se vá embora. Eles que se sentem tão felizes, tão seguros, tão realizados por ter Jesus com eles. Eles nem precisavam trabalhar. Jesus era capaz de fazer multiplicar os pães e os peixes. Se eles fossem à pesca, conseguiam uma pesca milagrosa se Jesus estivesse por perto. Jesus até tirava dinheiro da boca dos peixes. Eles estavam tão felizes, a vida estava a correr tão bem. Agora Jesus está a dizer, vou-me embora, e ainda por cima é do vosso interesse que eu me vá embora. Eles não conseguiam compreender. Mas Jesus diz, é bom que eu me vá embora porque eu vou mandar alguém que me vai substituir. E nas entrelinhas Jesus está a dizer, e vocês ainda ficam a ganhar quando Ele vier. De quem é que Jesus estava a falar? Do Espírito Santo. O Espírito Santo que haveria de vir substituir a Jesus. O Espírito Santo que haveria de vir para capacitar a Igreja, meus prezados irmãos, e a Igreja não são as paredes, não é o teto. Somos nós, cada um de nós, que somos elementos do corpo de Cristo, que é a Igreja viva. O Espírito Santo viria para capacitar a cada um de nós, para podermos fazer a obra do Senhor. A obra do Senhor que começa em primeiro lugar nas nossas próprias vidas e depois também naquilo que nós podemos fazer pelos outros e pela causa do Senhor em geral. Esse Espírito Santo que viria para substituir a Cristo com vantagem é algo que precisa de uma decisão da nossa parte. É incrível, meus prezados irmãos, quando nós pensamos no pormenor, este ser que consegue controlar a matéria no início da semana da criação com o seu poder de deslocação e com o seu poder de compressão da matéria, que está presente quando Jesus se batiza, materializando-se na forma de uma pomba, que é capaz de se manifestar em línguas de fogo, que de repente pega em qualquer um de nós e nos põe a falar qualquer língua do mundo.
sem necessidade de dicionários, nem de gramáticas, nem dessas chatices todas que às vezes complicam a vida aos estudantes. Esse ser que é tão especial, que é tão poderoso, está dependente de uma decisão nossa. Querem ver? Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, versículo 13. Nós conhecemos estas palavras de Jesus, mas vamos lê-las. Diz Jesus: se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Há aqui algumas perguntas fundamentais que nós podemos fazer. Primeiro, se o Espírito Santo é tão necessário, como é que eu o posso receber? Pedindo. Será que Deus está mesmo interessado em dar a cada um de nós o Espírito Santo? Deus diz, se nós que somos maus damos boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus está interessado em dar o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Mas há aqui um ponto, uma condição que não pode deixar de passar, não pode passar despercebida. Deus só dará se nós quisermos. Deus não vai impor o Espírito Santo a ninguém. Deus não vai obrigar ninguém a ter o Espírito Santo consigo. Deus só dará àqueles que quiserem. O texto diz, dá a todos, porque Deus quer dar a todos, mas só vai dar àqueles que quiserem, porque o Espírito Santo é um espírito de liberdade. Agora, meus prezados irmãos, é bem claro em toda a Escritura e no Espírito de Profecia. Nós só poderemos ser salvos se formos preparados para a eternidade. E a preparação para a eternidade é dada e é operada através do Espírito Santo no coração de cada um de nós. Portanto, nós precisamos mesmo do Espírito Santo. E o Senhor o dará se nós desejarmos realmente recebê-lo e se nós o pedirmos a Deus. E é esse o maior anseio de Deus em relação a cada um de nós. É que nós compreendamos a importância do Espírito Santo e que nós possamos desejar realmente e pedir a Deus que nos dê o seu Espírito. Para que Ele também possa fazer milagres na nossa vida. Para que Ele também possa transformar com o seu poder e sabedoria aquilo que tem que ser transformado. Que nós não sabemos nem podemos fazer por nós mesmos. Mas Deus pode através do seu Espírito. Por isso nós precisamos dele. E eu rogo-vos, exorto-vos, em nome do Senhor, a que possamos pedir realmente que o Senhor nos dê o seu Espírito. Para que o Senhor nos possa preparar para o reino dos céus. Para que cada um de nós possa verdadeiramente fazer a experiência maravilhosa da transformação pelo Senhor. Para podermos um dia estar na eternidade todos juntos. E não estarmos a falar do Espírito no sentido de uma necessidade e de uma coisa no futuro, mas a falarmos do Espírito como uma experiência já vivida no passado e vivida no presente, naquele momento. Que o Senhor nos ajude a todos a realmente podermos ter o Espírito connosco, para podermos crescer e para nos podermos salvar. Amém. Para terminar o culto desta manhã, vamos entoar o hino número 160.
Santo e bom Pai do céu, podemos mais uma vez ver pela Tua Sagrada Palavra como é importante, Senhor, a ação do Teu Espírito no Teu plano da salvação. Como ela é importante também na capacitação de cada um dos Teus filhos para a missão que Tens para cada um de nós, para podermos levar a mensagem até aos outros, mas também para a transformação do nosso caráter, da nossa preparação para a eternidade. E por isso nós te queremos agradecer, Senhor, por toda esta luz que fazes chegar até nós, mas te queremos também, Senhor, rogar com humildade que possas passar por alto as nossas falhas e possas, com o Teu Espírito, Senhor, renovar em cada um de nós a fé, a certeza da salvação em Jesus Cristo e a alegria de uma vida de acordo com a Tua vontade, Senhor. Que o Teu Espírito possa operar em cada um de nós, que Ele possa derrubar os obstáculos, sejam eles quais forem, na nossa vida, na nossa maneira de ser, para que cada um de nós, como Teus filhos e missionários, possamos levar a Tua luz até àqueles que nos rodeiam, Santo Deus. Pedimos também, bom Deus, neste momento, a Tua bênção para este santo dia de sábado, para aquilo que ainda vamos viver ao longo das horas sagradas, que o Teu Espírito nos possa acompanhar, Senhor, e que isso possa traduzir-se num sentimento de paz e de louvor em cada um de nós. Te pedimos e agradecemos em nome de Cristo, o nosso Salvador. Amém.